Senhor, irmãos. Amém. Na leitura no versículo 19 de Números 23. 19, verso 19, Números 23. Amém? Amém. Tendo encontrado, faremos a leitura. Em nome de Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Apenas esse versículo. Poucas palavras de oração em nome de Jesus. Que a igreja também possa ajudar-me. Amado Deus, como Pai, Senhor nosso Deus, aqui na oração, nós Senhor, louvamos, te apenas exaltamos, pedir a Deus tua misericórdia, Senhor, pedimos a tua bênção, que o Espírito Santo possa tomar conta, Deus. Tomar conta dos ouvidos que estarão ouvindo, da mente que estarão, meu Deus amado, captando, ali se alimentando a palavra, usando meus lábios, Senhor, para proferir as palavras. Que o eu, Senhor, não venha agir, mas apenas o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu coloco-me nas tuas mãos, Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus, estamos aqui outra vez, mais uma, agradecido a Deus pela essa oportunidade. Amém. Que é grande, né? Aleluia. Que é responsabilidade. E até no começo da semana estava pensando que era no outro domingo, né? O segundo, eu lembrava no início que era segundo domingo, né? E para mim que fosse hoje, primeiro, mas depois eu fui olhar direito e falei, não, dia primeiro já foi um domingo, então hoje já é o segundo, era a minha vez, ali agora, mas ainda tinha tempo, né? Já estava sabendo, já estava já preocupado, porque eu preocupo, né, irmãos, que é algo que a gente precisa ter alguma coisa para passar, né, para a igreja, e Deus também quer que a gente faz algo, né, porque é fácil de quem está no banco ouvindo, é bem mais fácil. Agora quem está falando aqui não é fácil não, né? Porque às vezes tem um nervoso, né? A pessoa fica meio nervosa. Às vezes fala algo que às vezes não era aquilo que era para falar, né? Às vezes a expressão errada, o português é meio matado, né? Não tem muita, não foi formado ali em linguagem, né? Para fazer uma língua perfeita ali, não. Mas, irmãos, o importante mesmo, sabe o que é? É você permitir que o Espírito Santo fale, não é verdade? A importância maior, é claro, mas se você não preparar também, você não tem nada a passar, né? A verdade é essa, porque às vezes Deus pode usar um irmão que não sabe ler, não sabe escrever, mas ele tem uma fé e uma afinidade com Deus, e Deus usa ele e ele fala bastante, e fala no coração de cada um, né? É uma pura realidade isso. E eu creio que está na tela ali, o tema da mensagem, né? Eu não sei se eu tinha passado antes o texto, em Números 23, 19, nós lemos, né? E o tema, até nós cantamos o hino, Deus dá-nos promessa, né? E cumpre o que diz. O tema, Deus cumpre, né? Tema que a gente lendo ali um texto e vendo essa palavra, lembrando das promessas que Deus fez, né? Muitos pregam aqui, citam várias promessas, né, que Deus fez para muitas pessoas, muitos homens, mas homens que se entregavam ao Senhor, né? Deus, quando chegou ali para alguns dos discípulos, eles estavam ali com sua varinha ali pescando, não sei se tinha bolinete naquela época, né, mas eles estavam pescando, né? Pelo menos rede tinha, né? E então Deus chegou para alguns deles e disse, olha, segue-me. Assim
simplesmente, pelo que a gente lê no texto ali, no pé da letra ali, ele simplesmente largou tudo ali e foi embora, né? Olha Jesus, para falar do Evangelho de Deus, Jesus assim o capacitou e eles se tornaram-se grandes apóstolos, grandes pregadores de Deus, né? Não diz que eles tinham faculdade, né? Amém? Então, Deus cumpre o que diz, e o que diz Deus a respeito de nossa vida hoje. O que Deus disse a respeito, quando Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E de lá, naquela época, Jerusalém, Judéia, Samaria e tal, até os confins da terra. Nós já podemos dizer que estamos nos confins da terra, nós estamos bem longe de Jerusalém, né? Um bocado de quilômetros daqui para lá, né? E a palavra, o reino de Deus chegou até nós, né? Chegou até nós, graças a Deus. E o povo de Israel estava lá no Egito. E hoje nós podemos jogar para cá, hoje, e o mundo aí está, nós estamos dentro dele, estamos dentro do Egito. A verdade é essa. Vemos muitos adoradores de imagem, muitos adoradores de ídolos, né, de pessoas que não é imagem, mas é um ser humano mesmo, mas que muitos estão adorando, né? Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele promete tudo para você e para mim, além, muito mais além, até mais daquilo que nós nem conseguimos imaginar na nossa mente, nem passa. Deus prometeu algo que diz a palavra que ainda não chegou na mente do ser humano. Nenhum deles não conseguiu imaginar exatamente aquilo que Deus tem. É o que diz a palavra de Deus, né? Então Ele diz que abençoaria todas as nações através da pessoa de Abraão, né? No início ali, quando Ele falou para Abraão que Ele iria abençoá-lo, e assim Ele o fez, né? Deus disse, vou te abençoar, e abençoou mesmo a vida de Abraão, né? A descendência de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E hoje, irmãos, não é diferente também. Deus disse que ia dar uma bênção para nós hoje. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui nesta noite, para nós sermos abençoados. Amém? E eu tenho certeza que nós somos abençoados. Eu já sou abençoado por Deus, porque Ele me trouxe aqui e eu vim para falar da palavra dEle para todos nós neste momento. E é Ele que vai falar nos meus lábios para a minha própria pessoa e para você também. Porque assim, quando eu falo, eu sou alimentado. Essa é a verdade absoluta. Quando o pastor prega, ele também está sendo alimentado. Veja bem que nós podemos aqui iniciar que Ele sempre supre, aliás, todas as necessidades, dizendo ali em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele supre todas as necessidades. Qual é a sua necessidade nesta noite? O que você está precisando nesta noite? É uma cura? É uma libertação? É um negócio que você precisa realizar durante esta semana? O Senhor está pronto a conceder você. Ele cumpre a promessa, Ele cumpre a sua palavra. Ele diz que eu estarei convosco todos os momentos da sua vida, todo instante, todos os passos que nós dermos, o Senhor está conosco, né? Então diz a palavra de Deus, que Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Mateus 6, versículo 8, antes de nós ajoelharmos e buscarmos ao Senhor, Deus já está sabendo o que eu vou falar, o que eu vou pedir. Deus já sabe o que você está pensando aí. Deus sabe o que está passando dentro do seu coração ao ouvir a minha voz falando da palavra dEle. Deus sabe o que você quer nesta noite. Se você não duvidar, não deixar que a dúvida entre ali, porque ela é atrevida, a dúvida entra mesmo na mente da gente e vai de uma maneira tão sutil, de uma forma tão assim fácil, muitas vezes, que é natural do ser humano. A dúvida é assim mesmo, irmãos. Pedro, quando estava ali naquele barco, que viu o mestre vindo sobre as águas, Pedro disse, olha, deixa eu ir ter contigo, Senhor, e deu alguns passos, mas o vento, naturalmente, no mar sempre tem um pouco de vento, né? E ele já logo distraiu a mente e começou a afundar. Foi dúvida. Ele duvidou. Só que a dúvida ela não pode permanecer.
Você tem que clamar o sangue de Jesus, fazer com que a dúvida saia rapidamente, para que Deus possa segurar e levantar-se como ele fez com Pedro. Essa é a verdade. Filipenses 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor: não fiquem inquietos, ou seja, fiquem tranquilos, confiem em Deus, porque Deus sabe, né? Ele é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, e Ele conhece aquilo que você está desejando nesse momento. É o que diz o texto, e é a realidade. Deus sabe o que você está precisando, e Deus sabe qual é o seu desejo, Deus sabe qual é a imaginação do seu coração neste momento, mas para isso você precisa deixar que essa imaginação sua, ela seja pelo Espírito Santo, para receber a bênção nesse instante, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Nós iniciamos falando um pouquinho sobre o povo de Israel. Deuteronômio versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 8, quando Deus ali, falando com o povo de Israel, o povo de Israel era o que? Naquele lugar onde ele estava? Apenas escravos, não era mesmo? Ali no Egito. Irmãos, quando nós ainda não tínhamos chegado à casa do Senhor, nós éramos também apenas escravos, neste mundo, que é o Egito de hoje, este mundo. Mas quando Deus falou para você: sai da sua casa, venha dentro da minha casa, Ele fez uma promessa, assim como Ele fez para o povo de Israel aquela promessa: sai daí e vai para um lugar que eu vou mostrar para vocês. Moisés vai guiar vocês. Ele disse que ele falou o nome: Canaã, terrestre. É um lugar que mandava leite e mel. E hoje, irmãos, qual é a nossa caminhada? Nós estamos caminhando para onde? Qual é o nosso destino? Em que situação? Qual a imaginação que nós temos? É de um lugar de ruas de ouros, é o que diz em Apocalipse, né? Rios de cristais. É isso que é a nossa esperança. Nós temos que ter na nossa mente. É uma cidade ali com tudo limpo, tudo lindo, onde não há sol para queimar a pele, onde não há ninguém para estar ali falando algo para tirar a sua paz, onde não há doença para você estar sentindo dor. Esta é a promessa que Deus disse. E nós dissemos no tema da mensagem que Deus cumpre o que Ele disse. E se Ele cumpre, Ele cumpriu com o povo de Israel, Ele vai cumprir com nós também nos nossos dias de hoje, assim quando Ele voltar no reino da sua glória. Veja que Deus prometeu para Israel, sendo escravo ali no Egito, Deus tirou ele dali, faria ali agora habitar em uma terra ali que manava leite e mel ali. Mas antes dessa trajetória, irmãos, nós aprendemos que Deus ali concedeu o maná, que não custou nada para eles. Deus mandou Moisés ferir a rocha e saiu água. Hoje Ele fala a mesma coisa, irmãos. Nós recebemos cura de câncer, nós recebemos cura de AIDS, são as doenças mais terríveis. Quantas pessoas são curadas nos nossos dias hoje? Pessoas aí aleijadas estão sendo curadas. Não é promessa? Aquilo que Deus prometeu. Mas a promessa maior, irmãos, Ele disse que Ele voltaria e nos levaria para um reino de glória. Essa é a promessa mais importante que Ele tem para nós. A promessa maior. Veja bem que nós temos aqui na palavra do Senhor algo muitíssimo importante. Diz o seguinte, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus falou para Abraão que era para ele sair do meio da terra dele, dentre a família, seus pais, quer dizer, ele tinha que abandonar tudo. Quantas vezes a palavra de Deus fala para que nós venhamos a negar nosso eu? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí então eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aí então eu te darei um reino eterno, uma vida que não mais acabará. Esta vida mortal passará a ser imortal. Este homem corruptível passará a ser incorruptível.
Essa é a promessa que Deus nos fez e que nós temos que tê-la em nosso coração, em nossa esperança, aguardarmos esta promessa gloriosa. Deus falou para Abraão ali no início também, que ele daria ali a multiplicação para Abraão. Mas, irmãos, a história fala que Abraão não tinha filhos. A mulher dele era estéril. E agora, como é que Deus faria multiplicar, então, se este casal não poderia produzir filhos? Mas esse é uma promessa. Deus quer a promessa, ele então cumpre a sua promessa. Mais tarde o filho veio e a descendência prosseguiu e veio até chegar Jesus, e assim é o nosso rei. E aqui estamos, a descendência de Abraão, felizes, fortes, caminhando, aguardando a volta do Senhor Jesus, que é a promessa final, que é o reino dos céus. Amém? Veja bem só que tem um probleminha, irmãos. Probleminha aparentemente. Veja aí na tua palavra, Números 24, nós lemos no 23. Vamos no capítulo 24, versículos 12 e o versículo 13 apenas como base. Ali, veja que o inimigo, ele é astuto. A palavra de Deus mesmo disse que ele é astuto. Ele é um ser que existe, é um espírito que fica vagando por todo o mundo e atormentando. A Bíblia fala que desceu a terça parte dos anjos com Lucifer, o adversário das nossas almas, a este mundo. Então são muitos que estão vagando, que estão aí tentando tirar a sua atenção, tentando tirar a nossa atenção do nosso foco, que é caminhar no caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você deixar esse foco, perder esse foco, que é o caminho, que é Jesus, você não vai chegar a receber essas promessas. Deus vai cumprir a promessa na sua vida e na minha vida, mas desta maneira, seguindo este caminho que é Jesus. Não olhe para um lado nem para o outro, porque nesse texto que nós passamos para os irmãos, eu não vou ler, só apenas um pequeno comentário. Quando ali encontra duas pessoas, Balaque e Balaão, apenas eu quero frisar o seguinte, que Balaão era o profeta do Senhor, e Balaque ali era um homem que tinha autoridade, e ele chega para Balaão e pede para que Balaão pudesse mudar aquilo que Deus prometeu, mudar a promessa de Deus. Era para que ele fosse lá e amaldiçoasse ao invés de dar a bênção, e Deus ia mandar a bênção para o povo de Israel. Mas Balaque não queria. Balaque queria torcer as coisas do Senhor. E então Balaão disse: não, eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar. Aleluia! Então, irmãos, fale, abra sua boca para falar apenas aquilo que o Senhor mandar você falar. Não abra a boca para falar nada além daquilo que o Senhor mandar você fazer. E Balaão se saiu bem, porque ele não deu ouvido à voz ali de Balaque. E o que aconteceu? Balaque achou ruim. Veja que antes, você lendo o texto aí, que ele ofereceu uma casa cheia de ouros. A minha Bíblia fala uma casa cheia de ouros e prata, para que ele pudesse fazer isso. Hoje é diferente, irmãos. Quantas vezes o inimigo tem tentado fazer com que a gente saia fora dos caminhos do Senhor, oferecendo aí várias ofertas para que eu possa errar, para que eu possa falhar com o meu Senhor. Ali era o profeta, ia falhar jogando maldição ao invés de bênção, quando Deus mandou levar a bênção. Hoje você pode fazer algo diferente. Você pode ir lá, ao invés de falar para o seu irmão uma palavra de amor, você vai lá e fala mal do outro irmão para ele. A colocação, irmãos, a medida do peso do pecado aí seria o mesmo se Balaão tivesse ouvido Balaque. Seria o mesmo peso, não tem tamanho. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Não põe na sua cabeça, porque lá o bandido foi lá e tirou a vida de alguém, e você vai lá e rouba uma galinha do vizinho, que o pecado seu é menor do que o dele, não. Para Deus são dois pecados iguais, vai dar dois tamanhos, mesma medida. Deus não tem medida maior ou menor. É estranho para o homem, mas para Deus não é. Simplesmente nós temos que colocar na nossa cabeça que erro é erro. Não importa o tamanho, não importa a quantidade, não importa ali o tipo de erro que você cometeu, é erro. Mas Balaão não errou.
Graças a Deus. Apesar de ter algo sobre Balaão, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Vamos apenas esse exemplo bonito que eu tirei aqui do livro, do capítulo 24, versículo 12 e 13. E hoje, irmãos, o que é que Deus prometeu para nós hoje? Ele prometeu que quando nós viéssemos à casa dele, ele estaria presente. Amém? Deus prometeu que quando nós viéssemos à casa do Senhor, poderíamos receber bênçãos maiores do que aquela que você receberia na sua casa. Essa é a verdade. Porque Deus viu que você teve um certo interesse, você deixou a sua casa, poder estar na frente da televisão, ou já dormindo, quem dorme mais cedo, ou assistindo algo que nem estaria alimentando espiritualmente. Poderia ser que você não viesse e estivesse ouvindo um hino em casa, mas nem sempre isso acontece. Amém? Vamos em frente, para nós não tomarmos muito tempo. Salmo 37, veja que salmo maravilhoso que está aí. Lá no início da leitura, quem lembra da leitura que nós fizemos no início? Que Deus não é o quê? Homem para que minta, mas eu sou homem, e eu acabo mentindo, né? Só que eu tenho que evitar, eu tenho que fazer algo, pensar, estar ali, deixando o Espírito Santo trabalhar. Se eu ver que eu menti, peraí, eu menti, vamos retirar essa mentira, Senhor, misericórdia, me perdoa, e eu não vou repeti-la e tal. Pode acontecer, às vezes, sair alguma mentira na sua boca, sem querer, às vezes você acaba mentindo. Porque você pode falar uma palavra e querer voltar atrás sobre ela, você já mentiu, não adianta mais voltar. Simplesmente você tem que se arrepender para que ela não se repita. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É isso que diz a palavra do Senhor. Tudo ele fará. Você veja no verso 7, diz ainda: descansa, espera no Senhor. Então, se eu pôr a minha fé no Senhor, claro que eu não vou cruzar os braços simplesmente e boa, deixa que Deus agora, é por conta dele, ele prometeu, mas ele não prometeu apenas para você simplesmente, Senhor, eu confio e tal. É como nós ouvimos a mensagem, né, sábado. Eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que ter as obras. Né? Você confiou, certo? Então busca. Você não está confiando? Continua pedindo. Você não está confiando, está esperando? Continua falando. Como é que eu espero uma coisa se eu não estou ali atrás dela? Se eu quero um emprego lá na firma, o que eu faço? Eu mando um currículo, eu mando um outro, eu vou lá no encarregado, às vezes vou até direto com o patrão mesmo, talvez tenha mais amizade com o patrão. Não é assim, irmãos? Então você tinha fé que ia conseguir um emprego, mas você correu atrás. E a nossa fé sobre a nossa cura, sobre a promessa que Deus tem para nós, temos que ir atrás também. Não é ficar lá de braços cruzados que você não vai receber. Amém? 2 Coríntios 2, versículo 9, versículo 10, diz que as coisas que, nós já falamos agora há pouco algo parecido, né? Que Deus tinha algo, como ainda há pouco, que a mente não tinha captado ainda. Veja que a palavra fala aqui, ó, que as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. E a palavra de Deus fala em outro texto que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E agora? Agora que começou a ficar difícil, né? Não ficou não. Guardar os mandamentos é fácil. Quando você deixa Deus trabalhar é fácil, irmãos. Quando você está espiritual é fácil guardar, mas ao contrário, humanamente falando, não é fácil. E na verdade não fazemos. Humanamente nós não guardamos os mandamentos. Amém? Vamos em frente? Devemos buscar as coisas do alto. Aleluia. Do alto. Glória. Por isso que tem vários textos que falam que às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas que a ferrugem come, né? A umidade, a madeira mesmo, por exemplo, se tomar umidade, a maioria das madeiras apodrece logo, são algumas que resistem um pouco mais, mas mesmo assim vai existir o tempo todo. Nem o ferro não resiste, é duro bastante, mas não é o suficiente, né?
Aí Colossenses 3, veja na sua palavra, versículo 1, aí vem então agora ali a razão disso, ó. Diz: se já citastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Glória. Amém? Amém. Colossenses 3, versículo 1. Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus, e Ele prometeu que daria para nós. Glória. Mas quando nós buscarmos primeiro o reino dele, as demais coisas serão acrescentadas. Foi falado na mensagem do presbítero João, se não me engano, sobre Salomão, que sobre a sabedoria. Alguém falou aqui aí agora há poucos dias na dúvida aqui sobre Salomão, né? Estou lembrado bem que foi exatamente Gilmar, isso. E que sobre a sabedoria que eu quero frisar, irmãos, é que Salomão, antes de ele ser sábio, Deus deu a chance para ele. E eu quero destacar apenas uma coisa: Salomão pediu para Deus sabedoria. Quem é de nós andamos pedindo sabedoria para Deus aqui? Exatamente sabedoria, esquecemos riqueza, isso é tudo. Salomão não pediu nada disso, mas Deus deu tudo isso para ele. Eu até falei em algumas visitas que eu fazer, às vezes eu lembro, eu toco nesse assunto, né? E eu pensando comigo mesmo, pedi a Deus sabedoria para mim. Porque às vezes eu peço: Senhor, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter ali um carro bom, quero ter isso, quero ter aquilo, mas e a sabedoria? E eu ainda falei mais, que é o mais importante: a vida espiritual diante de Deus, na presença de Deus. Isso é o mais importante que nós pedimos. E às vezes eu ouvo a pessoa falar: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me cura dessa enfermidade, me cura daquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas não fala: Senhor, eu quero sabedoria espiritual, Senhor, eu quero sabedoria para dirigir ali a sua palavra para alguém. Não é verdade, irmãos? Eu estou falando algo aqui que não é verdade. Não é assim mesmo? São poucos que pedem. Não estou dizendo que ninguém pede, mas não são todos que usam pedir exatamente isso. Se nós pedirmos vida espiritual, o Senhor então dará o resto para nós. É por isso que ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Eu não faço isso. Não estou dizendo isso para você, que é normal da maioria do ser humano fazer, né? Buscar outras coisas e esquecer da melhor, né? Ultimamente eu estou pedindo mais a Deus sobre a questão da misericórdia, né? Porque se não for a misericórdia de Deus, a palavra fala que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Então eu sempre estou lembrando desse verso, mas agora, é claro que antes não lembrava muito, para que Deus tenha misericórdia, para que eu continue no caminho, para que eu não venha cair, porque a luta ela está aí, ela não vai parar mesmo. Eu sei que ela não vai desistir, né? Satanás ele vai lutar até a hora que, se ele conseguir ver você ali, ó, morto, acabado, derrotado, já pronto para o inferno, aí ele para. Mas ao contrário, ele não para. Ele tentou com Jó, mesmo Jó sendo fiel ali, justo. Deus disse que ela é fiel e justo, mas Deus deixou, falou: bom, já que eu preciso fazer algo, então vai lá, só não tira a vida dele, mas o resto você faz. Ele fez. Irmãos, e se nós, como diz em Apocalipse lá, lá tem um verso que fala, lá no capítulo 2, verso 10, fala que Deus daria ali por um tempo alguém para que o diabo tentasse, mas ele ser fiel até a morte, deve ter a coroa da vida eterna. Se por acaso acontecer comigo, será que eu vou conseguir? Mas Deus sabe qual é a nossa medida. Deus sabe. Se Ele vê que eu não vou conseguir, Ele não vai permitir. Né? Deus não permite. Amém? Vamos em frente, que a palavra é boa e bonita, né? Salmo 85, versículo 2. Deus fez ali a promessa, né, para o povo lá no Egito. Diz a palavra aqui em Salmo 85, 1 e 2. Deus abençoou a terra, né? Fez regressar os cativos de Jacó e perdoou a iniquidade do povo. Olha que maravilha! Ele abençoou, fez regressar o povo
ali o cativo de Jacó, e ele, né, perdoou a iniquidade. Isso é o que é mais importante, irmão. Lá em Tiago a palavra fala que quando nós oramos para alguém, e esse alguém recebe a cura, o que ele fala lá? Além de ele receber a cura física, ele recebe o perdão de uma multidão de pecados. Quer dizer, além de nós sermos curados, ele ainda tira o nosso pecado dali em frente, ali em diante. Você vai continuar agora novo em folha, são perfeito fisicamente e espiritualmente, porque você foi perdoado. Uma vez que você recebeu a cura, você foi perdoado, porque você se humilhou e recebeu a cura do Senhor, a cura física e também a cura espiritual. No livro de Hebreus, no capítulo 13, 5, ainda falando sobre promessas, Deus disse que não nos deixará nem nos desamparará. Nós lemos versos parecidos já antes, né? Ele não nos deixará nem nos desamparará. Quando o povo saiu do Egito, Deus desamparou. O povo era tão destinado, irmãos, pelo que a gente vê no texto, que ele mal havia atravessado o mar e já estava clamando: preferi voltar para lá, porque lá tinha comidas. A gente vivia com a barriga cheia, apanhando, sofrendo, sendo escravo, não tinha um pingo de liberdade, mas ainda queria voltar para aquela vida, irmãos. Infelizmente Deus vai e abençoa, daqui a pouco eles estavam de novo. Mas Deus é promessa, Deus disse que daria, Deus falou que abençoaria. Então Deus não vai deixar nós perecermos, porque Ele abençoa, irmãos, mesmo que a dor, a doença, a enfermidade, o problema vem, mas Ele vai nos abençoarmos, não interessa o que aconteça na nossa vida, é promessa dEle, Ele diz que vai abençoar, e Ele abençoa mesmo. É por isso que muitos folgam, muitos ficam dentro da igreja tranquilos. Deus está me abençoando, eu estou com Deus, é claro, Deus está comigo. Irmãos, mas não é bem assim. Nós temos que nos preocuparmos com a vida eterna, com aquela outra que está por vir. Aleluia. Porque se nós vacilarmos, nós perdemos a nossa jornada, nós perdemos a salvação. Essa é a verdade. Hebreus 13, 8. Ele é o nosso Deus ontem e hoje e sempre. Amém? Ontem, hoje e sempre. Amém? Ageu, capítulo 2, versículo 4, versículo 4 a 9. A palavra de Deus fala que uma outra colocação maravilhosa, quando os irmãos já conhecem a história do templo que foi levantado lá com Salomão, né? Ali quando Davi estava vivo, né, Deus operava ali e tal, mas quando Salomão fez o novo templo, fala que a glória do Senhor desceu e tal, né? E aqui no livro de Ageu, temos aqui um assunto maravilhoso, diz que o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, e daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, irmãos. Então a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está em mim, está em você, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é Deus de poder. Ele é um Deus que faz a obra. É um Deus que faz um milagre na sua vida, irmãos. Faz a transformação. É Deus que está falando nos meus lábios. É por isso que eu estou aqui, porque eu não tenho nada a falar, eu sou apenas um miserável pecador, mas eu tenho certeza que Deus fala, porque Ele prometeu que falaria. Prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. E se Ele prometeu que te curaria, Ele vai curar. Se Ele prometeu que te daria salvação, Ele vai te dar. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. E Deus tem misericórdia de você e de mim. Amém? Disse Deus a Jeremias, capítulo 1, verso 8: não temas, eu sou contigo. Se Deus é comigo, irmão, não temerei o que pode fazer o homem ou Satanás, porque ele pode até ferir a minha carne, mas não ferirá a minha alma, porque Deus é aquele que faz a obra. Deus é aquele que está conosco, que está agindo em nossas vidas.
Mesmo que o problema está aí do nosso lado, nós temos que continuar. Vamos continuar, não interessa o que aconteça. O problema vem, mas ele passa. É por isso que o louvor disse, se você não conseguir, você salta a muralha. É o que diz o louvor. Deus está aí para poder te levar no colo. Quantas vezes tem um cante que fala que ali estavam 2 rastros na areia, mas de repente estavam ali os 4 no caso, vocês 2 andando, Deus e você. Mas de repente um lugar que era só 2, agora não estava mais o seu rastro, porque era Deus, só de Deus que ficou. Você estava no colo, bem tranquilo, Deus estava te levando. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Salmo 81, verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus. Se Deus é o nosso Senhor, irmãos, já estamos encerrando. Se Deus é o nosso Senhor, então não há motivo de nós temermos. Muitas vezes chega o temor da gente. Nós somos humanos, somos falhos, somos pequenos. Mas, irmãos, quando Deus age, não tem para ninguém. Deus agiu e não tem para ninguém. Deus tirou o povo da terra do Egito. Ele diz para mim e para você hoje: abre a boca que Ele vai te encher. Simplesmente abre o coração, abre a boca que o Senhor vai colocar na palavra. Quando Jeremias não queria ir para ali falar com o rei, Deus falou para ele: vai, porque eu vou falar por você, não tem problema, eu vou falar com você, na sua boca, eu vou falar. Irmãos, e no momento certo, Jeremias foi e falou. Jeremias foi e falou, mas Jeremias teve que abrir mão, porque Deus falou: não, é você e acabou. Ele teve que abrir mão ali naquele momento da sua noiva, ele teve que abrir mão ali no casamento, ele queria filho, ele queria casar, mas primeiro ele foi fazer a obra do Senhor, porque Deus disse que era para ele e acabou, não tem essa. Quantas vezes, irmão, nós fazemos aí igual Jonas? Nós temos que ter lançado o ventre da baleia para poder ir fazer a obra do Senhor. Estou falando com você não, irmão, comigo mesmo. Eu ando clamando ao Senhor para que eu possa sair mais para evangelizar, mais para visitar, porque eu saio, mas muito pouco, eu reconheço que está muito pouco. João 15, 1 e 7, versículo 1, só e o 7, diz a palavra, Jesus falando que Ele é a videira verdadeira e vocês e nós somos os ramos. Aí no versículo 7 fala que se nós, que somos os ramos, Jesus sendo a videira, seria o tronco da árvore e nós os galhos, uma árvore frutífera, uma árvore de pera, vamos dizer, uma de polcã, que eu gosto muito, né, irmãos? E está ali aquele galho cheio, bonito, como agora estamos na época, né? Mas se o galho estiver fora de pé de polcã, ele não dá polcã, não é verdade? Quebra um galho, não, vê se no ano que vem vai dar polcã. Irmãos, mesmo assim também, se você não estiver ligado em Jesus, também não vai dar frutos. É por isso que se nós estivermos ligados, como diz o texto, para quem leu o texto aí, verso 7, tudo que nós pedirmos, o Senhor nos dará. Tá bom. João 14, concluindo lá o nosso tema, disse Deus, aliás Jesus, e é Deus também, né? Olha, eu vou para o Pai, e lá eu vou preparar algo. Fala lá a palavra morada. Quer dizer, vamos imaginar que seja uma casa muito grande, muitos cômodos, e tudo de ouro, cristal. Maravilha, né, irmãos? E então, esta casa, ela tem um lugarzinho ali. Está lá a cama, Gessé, Daniel, não vou falar nome, porque ele vai falar para todos, mas todos nós, cada um de vocês que está aqui, tem ali a cama preparada. O quarto ali, o chão de ouro. A palavra fala que é tudo de ouro lá, tudo brilhante, tudo de cristal. Irmãos, imagina isso. E eu quero participar. Aleluia. Eu quero estar lá, irmãos. Eu creio que nós queremos. E diz o texto que ele fala que ele disse que foi lá preparar. Ele chega a dizer assim: olha, se não fosse assim, eu não o teria dito.
Se não fosse algo real, Jesus não teria falado para nós, não teria feito a promessa. Não é verdade? Ele fez a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Ele cumpriu, pela história fala que ele cumpriu na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Abraão, Isaac e Jacó veio os profetas, Deus cumpriu. Os apóstolos, Deus cumpriu. Os discípulos, os reis, foram usados por Deus. Irmãos, os pastores hoje são usados pelo Senhor. Você, pregador da palavra de Deus, que é usado pelo Senhor. Deus cumpre a palavra, Deus usa. Muito mais, mas fará hoje em nós, a nossa igreja hoje, fará com você, se você confiar. Ele prometeu que estaria conosco, ele estaria todo instante conosco. Mas ele diz o seguinte, que Apocalipse 2, versículo 10, ele daria uma coroa de glória, mas se nós permanecermos fiéis até a morte, Glória a Deus. seremos abençoados por Deus. Seremos então ali cheio da glória de Deus, das bênçãos celestiais. Teremos a chance de estar no nosso apartamento celestial ali, já com a chave na mão. Jesus está com a chave assim, ó. Olha, essa daqui é daquele outro. Jesus tem todos os nomes contados. A palavra de Deus fala que ele tem tudo já em ordem, tudo contadinho. Ele só está esperando a ordem do Pai dizer: vai lá buscar o povo. Vai lá buscar meu povo. Amém? Em nome de Jesus, obrigado. Deus abençoe a todos.